muitas notícias aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Sou o Gabriel Amaral e vamos embora. A gente vai falar aqui sobre o Mano Menezes. O treinador já está no CT Carlos Castilho e devemos ver mudanças significativas, mas a gente já começa a ter um indicativo de onde e como o Mano Menezes vai mexer no time. Além também de um zagueiro tá de saída. Roda aí a vinheta. Vamos embora, não esquece de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. São duas coisas importantes, claro, se você gostar do vídeo. A gente abre aqui falando sobre Marlon, matéria do GE. Globo, de que o Marlon recusou uma proposta de redução salarial do Fluminense e acionou uma cláusula da FIFA para poder avaliar opções. A cláusula de guerra que a FIFA colocou para jogadores que estão, né, jogando na Ucrânia e que podem sair, né, do time caso peçam, sem autorização mesmo do clube, é o que o Marlon acionou. E agora o Fluminense espera resolver a situação do jogador até quinta-feira, mas só negocia a renovação de contrato do zagueiro mediante uma questão, basicamente redução de salário. O Fluminense quer ficar com o Marlon, isso é importante ser dito, tá? O Fluminense quer ficar com o Marlon, segundo a matéria do GE. Globo. Mas só quer se ele tiver um salário menor. Ou seja, é um desejo do Fluminense ficar com o Marlon, mas se ele reduzir o salário. Ou seja, quem hoje está dizendo não pro Fluminense é o Marlon, não é o Fluminense que está dizendo não pro jogador. Vou poder deixar claro ali, porque eu considero isso um erro, por exemplo. Segundo diz a matéria, membros da diretoria do Fluminense e da comissão técnica de Marcão deram um sinal positivo para permanência na negociação. Só que a condição ali solicitada pro zagueiro era que ele aceitasse reduzir parte do salário, algo que ele não quer aceitar e nem o staff dele. A diretoria do Fluminense deseja resolver o assunto até quinta-feira e a chance de permanência esfriou. Tá? É isso que diz a matéria do GE. Não tem aqui também na matéria do GE nada relacionado a uma questão da comissão técnica do Mano Menezes. Por isso até, enfim, acho que o Marlon já foi, tá, gente? Diz na matéria que ele tem uma proposta do mundo árabe, do clube do mundo árabe. Vai pra lá, né? Ver se diminui um pouco a pressão, de repente, sei lá, né? Enfim. Vamos aguardar só o adeus em definitivo. O contrato já... Nossa, é difícil sair, hein? O contrato já acabou, o cara já não tem mais relação com o Fluminense e a gente ainda não tem certeza que ele sai. Difícil. Olha só, você tá me vendo que camisa branca chegou hoje, inclusive a minha da Fute Fanatics, eu não tinha ainda. Mas você pode aproveitar para comprar não só essa camisa branca também lá na Fute Fanatics, mas a camisa verde. O Fluminense tá na merda, todo mundo sabe disso, mas a camisa verde é daquelas que é quase edição de colecionador, né? E teve reposição. Muita gente mandava mensagem falando, Gabriel, onde eu encontro a camisa verde ali original? Como que eu faço para comprar? Tem na Fute Fanatics, teve reposição original, 219, ela tava por 300 e pouco, já baixou o preço na Fute Fanatics, tá? O preço tá mais baixo e esquece esse valor aqui, porque se você usar o cupom Jornada10 na Fute Fanatics, na sua primeira compra você ganha 10% de desconto, ou seja, esse valor na hora cai para R$200. E aí fica aquela dica que a Fute Fanatics não pode ouvir a gente falando, né? Mas se você já fez uma compra no seu CPF, usa o CPF aí de algum familiar seu, cria uma outra conta e usa o cupom Jornada10 de novo. E aí, né, você consegue os 10% de desconto de novo, porque vai ser a primeira compra do tio Osvaldo, que não faz a menor ideia ali de Fute Fanatics, mas você quer uma camisa nova. E se você pagar à vista no Pix ali, cai mais de 10%, então vai cair para 170 e alguma coisa ali o valor da camisa. Óbvio, se pagar no cartão, tem parcelamento ali, parcela em várias vezes e tem frete grátis também. Aproveita praticamente aqui todos os tamanhos disponíveis da camisa verde. Eu já tenho a minha, inclusive está personalizada com o nome do Germancano, porque é aquela, como eu falei, edição de colecionador, tá? Vai lá, eu vou deixar o link aqui direto dessa camisa na descrição. Vamos lá, cara, a gente continua aqui falando agora, só que falando sobre Mano Menezes e sobre as mudanças que ele vai fazer. Vamos lá. Primeiro, Mano Menezes já está no CT Carlos Castilho, vazou essa foto aí do treinador, dando ali as boas-vindas, né? Tá lá o Paulo Angione, aqui atrás o Mário Bittencourt, algumas pessoas da comissão técnica aqui. Por enquanto é só a comissão e funcionários. Não aparecem os jogadores aqui, pelo menos não nessa imagem. Tá aqui o Marcão, me parece aqui na frente o Cadu, o Marcos Seixas aparece aqui numa outra imagem, aqui embaixo, e tá lá o Paulo Angione e o Mano Menezes com o Mário aqui atrás. Então,
esse daqui é as boas-vindas ainda pros funcionários. O Mano já tá lá no vestiário, já tá lá no CT desde amanhã desta terça-feira. O treino, inclusive, era na manhã dessa terça-feira, mas todo mundo ali achou interessante que jogasse pra tarde, pro Mano justamente ter essa possibilidade de primeiro conversar com todo mundo até a chegada dos jogadores. No início dessa tarde, eu tô gravando esse vídeo por volta das 3 horas, também teve uma reunião parecida com os jogadores, mas essa ainda não vazou fotos. Vamos lá, cara. Sobre as primeiras notícias que a gente tem sobre Mano Menezes, tá? A primeira delas é que o Mano Menezes, nas primeiras conversas com a diretoria do Fluminense, deixou algumas coisas claras. Diz a matéria do Trivela que ele buscou informações antes de assumir com o Fluminense com pessoas ligadas ali ao futebol e que, primordialmente, o Fluminense precisa de mais organização em campo. E que só isso já seria suficiente para melhorar o desempenho. Mas algumas peças devem mudar. E aí, nessa balança, segundo publica o Trivela, quem ainda está em baixa, mas o Mano Menezes vislumbra como algo que pode evoluir, diz no texto que ele acredita em diversas peças que não vivem grandes momentos, são Guga, Diogo Barbosa e Keno. São esses 3 jogadores que estão em baixa e que o Mano Menezes olha com um olhar especial, dá pra dizer assim. Do tipo, eu consigo fazer esse cara jogar mais bola. Mais ou menos isso. Do outro lado, a gente teve uma outra notícia do pessoal da Central Fluminense que disse que uma das primeiras conversas que o Mano Menezes teve com a diretoria, ele disse que não pretende utilizar inicialmente o Marcelo como lateral esquerdo. Ou seja, se você junta Lé com Cré, você vai vendo que ele acredita no Diogo Barbosa, o Marcelo não necessariamente é lateral, enfim. Aí você pode falar, Gabriel, você mesmo já foi perguntado 200 vezes sobre por que o Marcelo não jogava de meia e etc. E eu sempre respondi o seguinte. O Marcelo deixava bem claro que não queria isso. E o Diniz também falava nas entrevistas falando que não queria isso, que o Marcelo era lateral. O Diniz saiu, só sobrou o Marcelo e a vontade dele. E aí a gente vai juntar com uma outra notícia que saiu no GE. Globo, que diz o seguinte: Mano Menezes terá liberdade para mudar ambiente, estilo de jogo e peças no Fluminense. Diz, inclusive, na chamada da matéria que ele terá carta branca. E eu sei que a primeira dúvida que surge na cabeça de todo mundo é: os outros treinadores não tinham carta branca? Porque, assim, subentende-se que um treinador tenha carta branca para tudo que seja de dimensão do treinador. Como, por exemplo, estilo de jogo, mudança de peças, né? E etc. E a disca é que o treinador chega com a responsabilidade de energizar novamente os jogadores e ajudá-los a superar o mais rápido possível a saída de Fernando Diniz. É quase que um tapa na cara falando: esquece, esquece, esquece. Dentro dessa carta branca deve estar incluído mexer em jogadores que não gostam de ser mexidos. E aí talvez entrasse essa lógica do Marcelo mais à frente. Eu já falei algumas vezes, o Marcelo de ponta pra mim não funciona muito. É muita diferença você botar um cara pra poder jogar de costas pro gol, que é como o ponta joga. Ele normalmente recebe a bola de lado pro gol ou de costas pro gol. Ele domina e tem que girar. O lateral joga normalmente de frente pro gol. Ele domina a bola sempre lá atrás, olhando pra frente do campo. É uma diferença grande ali de você jogar. Mas o Marcelo, com homem de criação, eu nunca nem falei nada porque eu não vi a menor possibilidade. O Marcelo não quer, o Diniz não quer. Se o treinador não quer e o jogador não quer, não tem porquê, né? Não fazia sentido. Com o Mano Menezes, isso daqui, e à medida que vão vazando várias notícias relacionadas que o objetivo é mudar o ambiente, de que ele tem carta branca pra mexer, de que a diretoria tá fazendo isso, etc, etc, etc. Como eu já gravei num vídeo aqui falando sobre a contratação de Mano Menezes, de certa maneira a contratação dele é também um recado para o elenco. Um recado da diretoria indiretamente para o elenco do tipo, olha só, este cara está chegando, ele vai fazer mudanças e ele tem o meu respaldo. Sem falar isso diretamente com o elenco. A gente sabe que o elenco do Fluminense... Você pode discutir o que causou isso, se a culpa é do Diniz, se a culpa é do Mário, etc. Mas a gente sabe que o elenco do Fluminense é um elenco duro, difícil de se moldar. Porque você tem muitas pessoas ali completamente formadas e que são lideranças.
Já gravei vídeo aqui, inclusive, sobre isso também, sobre as tais lideranças do elenco do Fluminense, como elas têm relevância. Então, esse tipo de notícia, quando sai, o treinador tá chegando com carta branca, etc., de certa maneira serve ao elenco também como, serve à diretoria como um recado ao elenco. E aí a gente pode ver mudanças. Vamos ver mudanças muito drásticas? Não sei se num primeiro momento vai fazer isso. Porque você vai ter ali alguns jogadores que, né, talvez o Mano queira ver também. Você tem alguns casos ali dentro do elenco. Ele foi o treinador responsável por fazer uma avaliação do Renato Augusto e decidir que não queria renovar com o Renato Augusto no último time dele. E chega agora e tá o Renato Augusto aqui no banco. Vai rolar chance inicialmente pro Renato Augusto? Não vai? Enfim. Algumas coisas vão ter que ser discutidas. Por exemplo, vai rolar mudança tática? Vai rolar choque de gestão? Ou ele vai tentar chegar ganhando o grupo para depois mudar? Tempo de treinamento ele não vai ter. Ele vai dar um treino hoje, um treino amanhã, já tem jogo quinta e precisa ganhar quinta. Se não ganhar quinta, é uma pressão já gigantesca sobre ele, que o Mano não resolve nada. Da mesma forma como foi com o Marcão. Então, o Mano Menezes acho que tem noção do que ele tá assumindo. Alguns jogadores já trabalharam com ele, tá? Fábio, Manuel, Thiago Silva, Diogo Barbosa, Renato Augusto, Vitor Eudes. Já tivemos alguns jogadores, cadê? O Thiago Santos também, Marcelo, Ganso, Manuel, Felipe Melo, Douglas Costa, uma série de Antônio Carlos. São os jogadores que já trabalharam com o Mano. Obviamente alguns só ali num jogo de seleção, alguma coisa assim, mas já trabalharam. Acho que no final das contas, quando a gente vem para uma outra matéria também que saiu, foram resgatar um vídeo do Fred falando em 2011, falando, enquanto o Mano estiver na seleção, eu sei que eu não volto para lá. E agora, numa matéria do GE. Globo, dizia que... Aqui, ó, tá aqui na tela, deixa eu botar na tela que é melhor. Falando justamente sobre essa rusga do Mano com o Fred, que hoje é diretor do Fluminense, diz aqui que numa das argumentações a favor do Mano Menezes, o Fred hoje chegou a dizer que se tivesse a cabeça de hoje, na época em que jogava, entenderia melhor as decisões tomadas pelo comandante. É muito claro o recado do seguinte, o Fred era esse jogador que eu acabei de citar que claramente estaria dentro desse vestiário do Fluminense. Um vestiário recheado de lideranças. O Fred sabe hoje em dia que ele não era um jogador fácil. O Fred era esse jogador não tão maleável e que no Fluminense tinha uma moral muito grande. Inclusive até por isso que tentaram chutar. Tentaram não, conseguiram, né? A diretoria chutou o Peter Simpson porque o Fred comandava muito. Enfim, um erro também de não saber lidar com a gestão de um ídolo dentro do clube. Mas enfim. Mas o Fred sabia que ele era esse tipo de jogador. Então, talvez ele hoje tenha o entendimento necessário anos depois para saber o quanto algumas atitudes que o Mano Menezes tomou ajudou também a lidar com o ambiente no geral. Vamos aguardar. É isso que a gente tem por enquanto. Sobre negociações, contratações, a gente já tinha a notícia do Samir, o Fluminense já estava ali. As falhas do elenco do Fluminense são muito claras, né? Falta zagueiro ao Fluminense, mesmo com o Thiago Silva chegando, Antônio Carlos, Felipe Melo e Thiago Santos não são zagueiros que a gente olha como confiáveis totalmente. Óbvio que ao lado do Thiago Silva todo zagueiro eleva o nível. E também falta jogador de frente. Douglas Costa não jogou nada até agora no ano. O Keno faz um ano ruim, apesar do Mano acreditar nele. Você tem moleques muito novos que ainda não renderam, como por exemplo o Isaac. E além disso, jogadores que jogando ali pela ponta também entregaram muita coisa, como o Terãs em alguns momentos, enfim. Tem a volta do John Arias, mas a gente vai precisar de mais do que isso. Esse é o recado do mercado pro Fluminense. Tamo junto, deixa o like aqui embaixo se gostou desse vídeo. Até a próxima, valeu!